Agora nós vamos entrar na seção, digamos que é o núcleo de tudo. O núcleo da nossa existência, o núcleo do nosso estudo, o núcleo da razão pela qual nós estamos aqui, que é o estudo e a análise da perfeição de Deus. Aqui nós vamos mergulhar o mais profundo. Nós iremos ver em 4 capítulos as definições e a essência de Deus, o ente. Vamos ver as virtudes de Deus como ser, o onisciente. Vamos ver as virtudes de Deus como estado, no sentido da presença. E vamos ver as virtudes de Deus como poder, onipotência. Na análise da perfeição de Deus, nós vamos verificar a introdução a esse propósito, porque é muito importante a gente ter a consciência da realidade nossa, das nossas possibilidades e da autorização divina para que a gente analise isso. E nisso nós vamos, digamos, tentar, pedindo a Deus que nos ilumine, que a gente compreenda a definição dele dentro das nossas limitações, a sua plenitude. Vamos analisar a unicidade, a simplicidade de Deus. Vamos analisar o que a gente denomina da primeira natureza essencial dele. Em seguida, o projeto dele de manifestar a sua glória à criação e à criatura. Vamos verificar o que seria a glória de Deus. E, antes da gente entrar nas virtudes que emanam desse ser, do Deus, nós vamos dar uma analisada quais são as classificações da academia e aquelas que a gente propõe para fins didáticos, para que você consiga entender o máximo possível. Ok? Nessa introdução do propósito, eu trouxe esse versículo: sede vós perfeitos, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Repito: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui reside a autorização que Deus nos dá para que a gente estude a perfeição de Deus. Porque se Ele diz para nós, para sermos perfeitos, como Ele é perfeito, então Ele está chancelando aquela determinação de conhecermos a Deus. Porque se Ele é a perfeição, para nós sermos perfeitos, nós precisamos conhecer a perfeição dele. Ok? E nisso, nós vamos aqui verificar a terminologia, talvez que seja mais adequada, para a gente analisar todas essas nuances que cercam esse estudo. A comunhão nisso. A comunhão do crente nisso e o nosso espelho da criação. E como a gente acabou de ver aqui, e vimos até agora também no decorrer do nosso estudo, nós precisamos lembrar que nós não vamos pegar Deus e colocar Ele numa mesa de laboratório, até porque isso é impossível, e nós não pretendemos isso. O objetivo, obviamente, é sermos estudantes e analistas da perfeição de Deus, a qual
nós extraímos da revelação dele, através das suas escrituras, e da própria comunhão com ele. E nisso nós vamos ter a consciência, conforme está escrito em Deuteronômio 29, 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor, tudo que é encoberto. Então, nós vamos olhar para o que ele nos revelou. Isso não com orgulho acadêmico, não querendo descobrir a roda, inventar a roda. Então, o que a gente vai fazer é tentar imaginar, tentar acessar esse conhecimento dele com uma imaginação espiritual, obviamente, porque a imaginação carnal a gente tem todo dia, e você também tem o direito de pensar. Então também, todas as interpretações e abordagens que faremos aqui, eu não tenho, como se diz, a intenção de ser o arauto de uma tese acadêmica. Não. O que nós vamos tentar fazer, entendendo que somos limitados, entendendo que o Deus, na sua plenitude, é incompreensível, não tem como você entender ele na sua plenitude, a própria Escritura fala disso, mas entendendo também que nós somos a imagem e semelhança dele, que nós temos, digamos, uma informação dele, e como ele mesmo fala na sua Escritura, nos dá ao menos a possibilidade de pelo menos compararmos, fazermos analogias com aquilo que nós temos do que entendemos ser o perfeito. Não é isso? Obviamente que Deus vai estar acima disso. Deus está acima de qualquer compreensão, porque tudo que subiu ao coração ou à mente humana nem chega aos pés no jargão popular. É isso. Então, o nosso objetivo aqui é adorar. O nosso objetivo aqui é acessar Deus para degustar as maravilhas dele, a glória dele. Mas afinal, o que é essa perfeição de Deus? Como nós a chamamos? A academia teológica tradicional gosta muito de usar a palavra atributos. Ao final dessa sessão nós vamos ponderar sobre isso, mas de antemão a gente já pode aqui pensar o seguinte, e eu aí pego emprestado do mundo jurídico. No mundo jurídico, uma atribuição é algo que é outorgado. Eu não estou aqui querendo limitar o sentido da palavra não, tá? Mas só dizendo que ela também tem esse sentido de uma outorga dada a alguém. Por exemplo, o Ministério Público, ele tem uma atribuição, ou seja, a lei deu a ele uma atribuição. O juiz recebe uma atribuição do Estado para julgar. Só que Deus não recebe nada de ninguém. Não recebe nada de ninguém. Ele é a própria fonte original e incriada de tudo que é bom. Tudo que a gente for abordar aqui, brotam dele. Então, as Escrituras mesmo vai trazer uma palavra que nos permite pedir licença aos grandes autores, e até tem autores como Berkhoff, que defende também isso, e que prefere usar a palavra virtudes. O apóstolo Pedro, nos convoca lá em 1 Pedro 2,9, para anunciarmos as virtudes, as perfeições daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nosso estudo aqui das perfeições vai ser partir da compreensão um pouco do que é Deus, obviamente, da parte lá totalmente inacessível, inatingível por nós, até o tanto que a gente consegue acessar,
partindo daí de toda a emanação das virtudes dele, ok? E torno a dizer, o verdadeiro propósito de estudarmos essa perfeição não é para a gente se sentir um perfeitão. Pelo contrário, quanto mais a gente ver a perfeição de Deus, mais a gente, com o coração humilde, vai entender o quanto somos pequenos. Então, nós não vamos sair desse estudo como dono da verdade, não vamos sair desse estudo como os metidos sabidões. Aqui, a nossa meta é conhecimento íntimo e relacional. Acessar, tocar na palavra da vida. E pense aí, então, numa jornada maravilhosa de você começar o estudo como um condenado, não é assim que nós somos lá? E precisamos dessa perfeição divina para que ele manifeste uma virtude chamada graça, para que pudéssemos sermos participantes da mesma glória. É um negócio aí que foge à nossa compreensão, e ele até adota como filho. O alvo aqui vai ser atingirmos um status tal para, pela misericórdia dele, quem sabe, sermos amigos de Deus, partilhando do próprio âmago do coração dele. Ser amigo de Deus é algo raríssimo. Ser servo é excelente. Ser filho é excelente. Ser filho significa que tem o DNA, não é isso? Ou foi adotado e passou a ser participante da mesma videira, do mesmo tronco, ou seja, passou a receber a mesma seiva, o mesmo sangue, e passa, no caso, a adoção em Deus não é a mera adoção que existe neste mundo, porque o homem não consegue embutir o DNA do pai adotante no filho adotivo, mas para fins de direitos é filho igualmente o outro, vai ser herdeiro da mesma forma. Deus também fala de servos, e fala de servo bom, servo infiel, e fala do castigo para o servo infiel, e fala inclusive de pessoas ruins que existiram, como Nabucodonosor, e chama ele de meu servo, porque servo é aquele a quem Deus coloca para trabalhar para ele. A lógica é essa, servo é esse. Porque você vai até pegar nas traduções, na palavra primária, servo tem um conceito desde o escravo, conceito amplo, até o funcionário. Eu, por exemplo, eu sou um servo do Estado, sou servidor público. Sou um servo do público, do povo brasileiro. Sirvo a eles. Sirvo a ele, no caso. Então, você pode ser bom ou ser ruim sendo servo. Agora, amigo, meu amigo, amigo é outro patamar. São raros os exemplos de amigos nas escrituras até, e confirmados por Deus. É claro que você pode, por interpretação, chegar a algumas conclusões de certas pessoas que foram amigos de Deus, mas literalmente, expressamente, são raros. E Jesus fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei mais de servos, mas de amigos. Então você percebe que é uma gradação. A intenção dele é nos elevar ao nível de amigo. Já viu a diferença? Não sei se você tem funcionário ou se você é funcionário. O amigo do patrão é outra parada, né? O relacionamento, o amigo do patrão vai num churrasco na casa do patrão, o amigo do patrão conversa de igual para igual com o patrão. Olha só a grandeza que Deus fala. Então ele fala: sede vós perfeitos como é perfeito
o vosso Pai que está no céu, porque sendo perfeito você acessa o interior, né? Então, como nós vimos, estamos aqui chamados para extrair do próprio Deus o modelo perfeito para nós copiarmos. É para isso. Nós estudamos a perfeição do Pai única e exclusivamente para sabermos como refleti-la na nossa humanidade. Nós somos o espelho, ele é a luz. E onde encontramos esse modelo com clareza? Jesus vai responder e dizer em João 5,39: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Portanto, clamo e pedimos a você, né, a todos nós, que abandonem qualquer orgulho, vaidade e arrogância e vamos nos prostrar e agradecer a Deus por nos deixar ver os vestígios da sua perfeição, para que a nossa visão nos molde, essa visão dele penetre, visão espiritual, e nos molde a imagem dele. Ok? Para selarmos isso, repetimos e concluímos. O propósito de estudar a perfeição de Deus não é inflar o intelecto com erudição, porque você vai aprender palavras bonitas, né? Mas sim extrair do Criador o modelo perfeito para refletirmos as suas virtudes na nossa própria humanidade. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.